Primeiro, gente, eu quero perguntar para vocês assim: quem numa situação de estresse, numa situação assim de muita ansiedade, já teve dor de barriga? Já tiveram? Já, né? É comum, porque a ligação cérebro-intestino, ela é muito forte, não é o acaso. Jean Rosé. Boa noite, pessoal. Que delícia estar aqui com vocês. Eu quero saber se está todo mundo com papel e caneta anotando tudo. Franqueados que estão, consultores, anotando tudo, gente. Porque é muito importante, vai vir muitas dúvidas, tá? Então é importante que se anote tudo. Não confiem na cabeça, independente de quem já está tomando aí o Renofocus, a gente não pode confiar aí no nosso cérebro para lembrar de tudo. E ele ajuda no funcionamento, mas não faz milagre, né? Então, tem coisas que a gente precisa garantir e escrever, porque quando a gente escreve, a gente aprende duas vezes, né? E depois você vai lá relembrar. Então, anotem tudo. Primeiro, eu quero agradecer a Estela. A Estela foi a primeira pessoa, há alguns meses atrás, a experimentar esse produto. A Estela é uma pessoa que está do meu lado em todos os lançamentos, porque, não sei se vocês sabem, ela é assim, está envolvida com os melhores médicos do Brasil e do mundo, né? Dentre eles, aí Ribeiro é amigo, é uma pessoa que ela mandou a formulação para ele, inclusive, né, Estela, para perguntar, eu falei, manda, ela mandou para ele para ver o que ele ia falar, para dar um feedback, e ele falou maravilhas, né? Falou do suplemento. Então, é uma pessoa que está aí me ajudando sempre com todos os nossos lançamentos, né? Primeiro, gente, eu quero perguntar para vocês assim: quem numa situação de estresse, numa situação assim de muita ansiedade, já teve dor de barriga? Já tiveram? Já, né? É comum, porque a ligação cérebro-intestino, ela é muito forte, não é o acaso. Faz todo sentido, gente, né? Então, é importante a gente cuidar do nosso corpo como um todo e do nosso intestino também. Então, todo esse suplemento, ele foi pensado em tudo isso que a Estela comentou, que a Karen falou, né, na deficiência alimentar, no Covid, né, que traz o Covid, gente. Por que que o pós-Covid, ele é prolongado e algumas pessoas demoram muito e às vezes não voltam ao que eram? Porque ele gera uma inflamação tardia no sistema nervoso central. E é o sistema nervoso central que comanda todo o resto. O que que é quando a gente fala que melhora as sinapses, a comunicação entre os neurônios? O que que são os neurônios? Os neurônios são as nossas células do nosso sistema nervoso. E eles que mandam todos os impulsos para o nosso corpo, para todos os sistemas. Então, se a gente não tivesse essas células, os nossos neurônios, que são células, a gente não falaria, a gente não andaria, a gente não ia sentir cheiro, a gente não ia fazer nada, nada. A gente seria um saco de batata ali. Não serviria para nada, nem evacuar, nada, gente. Porque são os neurônios que comandam o resto do corpo. Quantas pessoas que vocês conhecem que tiveram Covid e que não voltaram ou estão muito, 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 muito devagar? Isso é normal porque afetou o sistema nervoso central, o quadro de inflamação é alta, só que isso não vai aparecer nos exames. Não vai aparecer nos exames e os médicos vão continuar tratando coisas paliativas e esperando que isso se resolva. E a tendência é isso ir piorando pelos hábitos alimentares que nós temos hoje, que a grande maioria das pessoas tem, tá? Então, o que que acontece, gente? Toda a composição do nosso suplemento, do nosso Renofocus,
Ela foi pensada em nutrir e melhorar o funcionamento desse neurônio, dessa célula. Então, a composição, gente, teve gente que comentou ali acho que foi a Karen, né, que falou que quando deita, e daí a cabeça não para, daí não dorme direito. Então, além dele melhorar o funcionamento, dar mais foco, disposição, concentração, melhorar a memória, gente, ele vai ajudar na hora do sono, porque ele organiza essas questões, ele funciona, uma das funções, por exemplo, deixa eu ver minha cola aqui, que são tantos componentes que eu até anotei, porque para a gente não fazer, você também, né, Estela? Para não fazer confusão. O citrato de magnésio, que é uma coisa, que é um dos magnésios que tem, ele é considerado um mineral anti-estresse, porque ele ajuda a trazer, então, assim, um relaxamento e organizar ali os neurônios, organizar a comunicação, que fica bagunçada com o excesso de informação. É por isso que a gente deita e não consegue dormir, né? Então, ele ajuda nesse sentido. Ao mesmo tempo, tem o bisglicinato de magnésio. São 3 tipos de magnésio. Toda essa composição está no rótulo. Quando vocês receberem o produto, tudo está aqui no rótulo com a dosagem, tá, gente? Todas as informações da composição e qual a quantidade na dose está no rótulo. Então, vocês vão poder ver certinho que tem. Outra coisa também, o nosso guia de produtos está, assim, finalmente, está sendo atualizado. Eu já passei tudo para a nossa equipe, eles estão finalizando. Então, no mais tardar, segunda ou terça-feira já está na mão de vocês o PDF com o guia de produtos atualizado e a gente tem aqui o nosso Renofocus e vamos estar falando dele no guia também. Então, o bisglicinato de magnésio, o que ele faz? Ele melhora a comunicação dos nossos neurônios, do sistema nervoso central, dessas células, que a gente chama de neurônios, com o resto do corpo. Então, a pessoa que está mais devagar para andar, a pessoa que, né, devido a essas inflamações, para pensar, isso vai melhorar, porque melhora a comunicação. Então, existe, o nosso cérebro, ele não tem uma reserva de nutrientes. É por isso que o produto funciona e deve ser tomado diariamente. E não é uma vez que você toma, você vai ter resultado. É no uso contínuo, porque o nutrópico que a gente fala, ele é um remédio, ele é considerado uma droga que melhora o funcionamento, que os médicos prescrevem. O que a Jean Rosé fez foi um nutrópico natural. Tudo que é natural, ele leva um pouquinho mais de tempo para agir no organismo. Então, você começa a tomar, todas as pessoas que usaram, em uma semana, já me relataram, assim, uma mudança incrível. Já me relataram muita coisa. E à medida que você vai tomando, você vai sentindo cada vez mais, tá? Então, a composição tem o magnésio de malato, o citrato de magnésio, o bisglicinato de magnésio. Então, essa composição de 3 magnésios, a gente sabe que o magnésio de malato, ele age dentro da mitocôndria. A gente fala muito, né, de célula, de antioxidante, de anti-inflamatório, mas toda essa composição que tem nele, age dentro da mitocôndria. Os nossos neurônios são células que têm mitocôndria e que precisa de energia. Então, o magnésio de malato, a coenzima Q10, vai agir lá dentro da mitocôndria, produzindo energia para que esses neurônios se comuniquem melhor com o resto do sistema. Então, quando a gente fala de um produto assim, gente, imagina que a gente tem todo o comando no nosso cérebro do resto do corpo, que é dentro do nosso sistema nervoso central. E é ele, através da nossa coluna, que dá comandos para o nosso corpo todo. Então, se a gente tem algum tipo de deficiência nutricional e problemas na parte
do nosso cérebro, a gente vai começar a danificar todos os sistemas. Para vocês terem uma ideia, a doença de Parkinson e Alzheimer tem algumas coisas em comum. Dentre elas, gente, um quadro de inflamação, tá? E disfunção mitocondrial. As duas doenças, inflamação e disfunção mitocondrial, ou seja, a produção de energia do nosso corpo e dos nossos neurônios acontece na mitocôndria, tá? É ali dentro que ela é como se fosse uma usina que a gente tem dentro de todas as células do corpo e nos neurônios também. Então, quando isso não tá legal, tá? Parkinson e Alzheimer, todas as pessoas apresentam um quadro de inflamação e disfunção mitocondrial. Muitas das doenças, não só da parte cerebral, coração, muita coisa, quase tudo que a gente vê hoje, gente, tem uma raiz na deficiência alimentar. E eu não estou falando só das pessoas que comem muito mal, tá? Que comem muito açúcar é o veneno. Então pensem assim, cada vez que você vai ingerir o açúcar, você está ingerindo uma dose homeopática de veneno para os seus neurônios. O álcool danifica os nossos neurônios de uma forma irreversível, tá? Ah, não pode tomar? Claro que pode, gente, é o equilíbrio. Se você cuida bem da tua saúde, da tua alimentação, você pode com equilíbrio. Eu adoro tomar vinho, gosto de comer doce também, né? Semana passada a Estela esteve lá na empresa, levou um monte de doce para mim, para gente lá, então a gente comeu doce, então faz parte da vida, mas a gente precisa cuidar. Tá? Então, a nutrição, a deficiência, mesmo para quem come certo, a gente não consegue mais suprir essa necessidade, porque o nosso solo, tudo isso que a gente vem falando dos nossos suplementos, da necessidade dos outros suplementos, o solo não tem mais os mesmos nutrientes. Não se dá tempo dele se regenerar ali para nutrir e alimentar a planta, o vegetal, os grãos, não dá. Então, o brócolis que a nossa avó, a nossa bisavó comia, não é mais o que existe hoje, mesmo quando você come o orgânico. É impossível, através da alimentação, a gente suprir toda a carência do que a gente precisa. Então, precisa sim suplementar. Por isso que ele é um alimento para o nosso cérebro, porque ele vai melhorar a produção de energia dentro dos nossos neurônios, dentro dessa célula, colocar ela funcionando direitinho, vai oxigenar o nosso cérebro, o sangue vai circular melhor, e isso não vai acontecer só com o nosso cérebro, gente, com o corpo todo, melhorando a comunicação entre todos os sistemas do corpo. Você melhora a tua parte cognitiva, você melhora a tua parte física, você tem disposição, você melhora o teu equilíbrio também, você melhora a concentração, foco, memória, o tempo de reação. Quem dirige, por exemplo, né, a gente tem que ter um reflexo, um tempo de reação rápido para muita coisa, e isso isso também é afetado quando há uma inflamação ou uma deficiência dos nutrientes. E o suplemento vai ajudar a melhorar. Então, esse tempo de reação em relação aos estímulos externos, que também melhora. E uma coisa legal também, ó, o picolinato de cromo, por exemplo, tem nele também picolinato de cromo. O picolinato de cromo, a gente já sabe que ele ajuda, e o que tem nele, gente, a dose que tem nele, é de 100% da IDR, da necessidade diária, em cada dose que você vai tomar. Então, quando você tomar ele também vai agir na saciedade, ele vai agir ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue também. Mas a principal função dele, nesse suplemento, ele otimiza o transporte de triptofano
para o nosso cérebro. O triptofano é responsável pelo nosso bem-estar. Então, bom humor, gente, se sentir bem, o triptofano é essencial, tá? Então, quando há esse mau funcionamento, geralmente as pessoas também começam a engordar, geralmente as pessoas começam a ter depressão. Então, é um quadro que que é silencioso, mas que vai aumentando aos pouquinhos. E a gente usa um remédio para isso, usa um remédio para aquilo, e o negócio vai tomando uma proporção e você não vai na causa, que geralmente é nutricional, tá? Então, hoje, a gente tem uma deficiência na alimentação e, principalmente, as pessoas comem muito carboidrato e pouca proteína. O aminoácido, ele está na proteína. A gente precisa do aminoácido para o bom funcionamento do nosso corpo. E esse suplemento é riquíssimo em aminoácido. Ele tem vários aminoácidos, arginina, ajuda a melhorar a oxigenação, circulação, absorção dos nutrientes. Ele tem a carnitina. Gente, a carnitina, ela também ajuda no emagrecimento. E ela ajuda o nosso cérebro a funcionar melhor, melhorando o foco e a memória, porque ela ajuda o nosso corpo a utilizar mais a gordura como fonte de energia. O nosso cérebro utiliza a gordura como fonte de energia, só que não é qualquer gordura. É a gordura do ômega 3, ó, já anota aí. Ômega 3 combinar com o Renofocus. Então, quem toma Renofocus, quem quer melhorar toda a parte cognitiva, melhorar aí a parte cerebral, memória, concentração, o funcionamento do cérebro, associa o Renofocus ao ômega 3, porque o DHA, que é o que tem, né, um dos ácidos graxos presentes no ômega, é fundamental, é a gordura que é utilizada no nosso cérebro para ele funcionar. E outra coisa que tem nele é o TCM, vocês vão ver aqui, triglicerídeos de cadeia média ramificada, do óleo de coco. O que ele vai fazer, gente? Primeiro, no nosso corpo, ele ajuda no emagrecimento, tá? Então, assim, esse é um suplemento que é um coadjuvante do emagrecimento, do ganho de massa muscular, porque aminoácidos, esse tipo de gordura é fundamental para tudo isso. Só que o TCM, esse triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco, ele vai agir como um combustível para o nosso cérebro. Então, é uma gordura que o nosso cérebro gosta e que tem uma fácil absorção e que ele vai usar como fonte de energia. Então, a composição, gente, está maravilhosa, maravilhosa. Toda pensada e desenvolvida pelo nosso farmacêutico, Dr. Clécio Zene Filho, e a Estela e eu ali no espetáculo, né, e testando, experimentando, e a gente vai ajustando e ficou incrível, né? Então, eu só vou passar para vocês agora, a gente vai ter outros treinamentos para falar de cada componente, sabe? Mas o mais importante é que vocês entendam isso, o que o nosso cérebro precisa e a importância de cuidar dele. Porque o médico não vai te explicar tudo isso. Ele vai tratar e vai falar, mas isso com o tempo vai sair, isso com o tempo vai voltando. Se você não tiver um produto, algo, uma alimentação junto. Aqui, gente, temos com uma composição, com uma potente ação anti-inflamatória para os nossos neurônios, no nosso sistema nervoso central. Isso é fundamental para que isso melhore, para que esses sintomas melhorem. E o quadro de transtornos mentais vem crescendo assustadoramente, e não apenas em idosos, que era antes, mas em crianças também. Tá? Quem formulou o nosso Renofocus foi o Dr. Clécio Zene Filho. É aquele farmacêutico que está com a gente há quase 30 anos, que comprou a Belina lá em troca do óleo Renovit, que vocês acreditam aqui que a maioria já viu o vídeo. E ele está com a gente há quase 30 anos, ele que fez a fórmula do óleo Renovit, e ele que desenvolveu agora o nosso Renofocus. Ele é especialista. E o que ele fala? Ele falou isso na tríade, eu achei sensacional.
Quando a gente está falando de trabalho em equipe, né? Quando eu faço algo sozinha, eu sou limitada. Agora, quando a gente trabalha em equipe, a gente consegue chegar muito mais longe, não é? A gente consegue coisas que jamais conseguiria sozinho, não é verdade? Concorda? Na natureza, a mesma coisa. Quando a gente pega um mineral ou um aminoácido, ele tem uma determinada ação boa, mas ela é pequenininha. E na natureza tudo se complementa, assim como nós, né, que fazemos parte. Então, aqui, gente, há uma composição que faz uma sinergia, uma composição que junta, ela tem benefícios assim incríveis para o nosso corpo, sem efeito colateral. Não se preocupe, porque quem tem pressão alta pode tomar? Pode. Ele não tem nada, não vai ter taquicardia, ele não age nesse sentido. Ele não acelera nada. Ele é um alimento para que o nosso cérebro lentamente vá funcionando melhor. Ele também, a dose, gente. O Renofocus, vocês vão ver que ele tem 90 cápsulas, tá? E a cápsula, ela não é uma cápsula pequena, né? Quem já toma aí sabe que é uma cápsula grande. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Ela é uma cápsula grande. Isso que eu vou falar é muito importante, gente, e vocês prestem bem atenção, anotem e falem para o cliente de vocês. A cápsula, ela é grande. A dose são 3 ao dia. Isso aqui vai durar 1 mês. Tomar junto com o café da manhã. Ou antes, ou depois, ou durante, não importa. Né? Mas junto com o café da manhã. 3 cápsulas. Ah, Dai, mas é tanta coisa. E se eu tomar só uma? Você não vai ter o benefício. Tá? O que a gente estudou, gente? Por tudo isso aqui que tem nele, que vocês vão ver quando vocês tiverem o produto em mãos no rótulo, cada item desse aqui, a gente tem estudos qual a dosagem necessária para que todas essas funções que eu falei para vocês sejam realmente beneficiadas, para que a gente realmente tenha. Então, cada componente, ele tem estudos de qual a dose que precisa. E para a gente atingir a dose que está aqui no rótulo, está aqui, ó, porção de 3 cápsulas. Precisa ser 3 cápsulas, tá bom? Então, é importante que se respeite isso para ter o benefício no nosso cérebro, tá? Qual idade que pode tomar? Gente, não foi um suplemento pensado para criança, tá? Então, eu sei que tem muita criança que tem problemas, quem não tem o Renofocus já está chegando na sua franquia, peça ali na sua franquia, ele já vai chegar para você, você vai ter em mãos para ter todas as informações ali do rótulo, mas aqui no rótulo, vocês vão ver que está indicado para maiores de 19 anos. Isso é uma obrigatoriedade de todo o suplemento, se vocês forem ver, todos os nossos têm isso, porque a Anvisa exige que menos de 19, daí já caracteriza outro tipo de produto, nós não podemos. Porém, gente, a partir dos 14, 15 anos já pode ser usado, tá? Ele não foi um suplemento. Esses dias até, essa semana, alguém me mandou uma dúvida. Era uma criança que tinha algum transtorno, eu não me lembro agora. E eu até falei, orientei, eu falei, faz assim, como a composição é maravilhosa, é uma composição natural, leva para o médico que cuida, leva para a pessoa que cuida da criança, para o médico que atende, que acompanha, para avaliar. Porque com criança é um pouquinho diferente. Às vezes esses transtornos, eles não estão só ligados à nutrição, tá? Então, a partir dos 14 anos, você já pode indicar, tá? Criança não. Não pode fracionar. O ideal é as 3 cápsulas pela manhã, tá? É isso. 3 cápsulas pela manhã. Quem tem muito problema para dormir, porque a Lu me falou assim, Dai, eu estava com dificuldade de dormir e eu comecei a tomar, eu não lembro
como é que foi direito. Daí você me corrige aqui se eu estiver falando algo errado. Ela falou, e eu experimentei tomar ele à noite, as 3 cápsulas à noite. E ela falou, foi maravilhoso, eu durmo bem. Ela falou, acordo disposta, minha cabeça funciona, que é uma coisa de louco, e ela se acertou. Eu fui conversar com o farmacêutico e falei, e citei o caso dela. Falei, olha, ela está tomando à noite. Eu falei, mas como isso? E ele falou, não tem problema. O produto não é um estimulante. Lembra que ele é um alimento para o cérebro? Então, quem tem muito problema com o sono, pode tomar ele no final do dia, antes de dormir, não tem problema. Mas o ideal, preferencialmente, para, assim, 90% das pessoas que a gente vem experimentando e a orientação do farmacêutico, junto com o café da manhã, tá? Porque nós temos algumas coisas ali dentro na composição que precisa do alimento para a gente absorver melhor. Quem amamenta pode tomar sim, tá? Autista pode tomar? Gente, autista, geralmente a alimentação, ela influencia demais. Por exemplo, uma das coisas que prejudica demais o desenvolvimento do autista é o carboidrato e o açúcar. Então, já tem pesquisas que quando você tira algumas coisas da alimentação, como o carboidrato e o açúcar, ou reduz bastante, há uma evolução muito grande. Então, a suplementação é fundamental. Pode tomar, sim. Só que se for criança, é muito importante que se converse com o profissional, tá? Com o médico que cuida. Mas pode sim, vai ajudar, porque ali a gente só tem coisas que vão melhorar o funcionamento do corpo. Só coisas extraídas da natureza, minerais, né, aminoácidos, tudo isso, toda a composição, ela é extraída de algo da natureza também, né? Então, pode dar tranquilamente. 15 anos, pode dar sim. Então, pode dar e a dose completa, gente. Não importa, mas ela tem 14 anos, mas é um adolescente, é muito jovem. A dose, 3 cápsulas, tá? Sem medo nenhum, ok? Pacientes com Alzheimer pode dar, com Parkinson pode dar, né? Tranquilamente, gente. Vai ajudar muito, vai fazer uma grande diferença. Inclusive, tem, por exemplo, aqui, ó, a coenzima Q10, tá? Quem tem Parkinson e que tem Alzheimer, além de fazer o uso do Renofocus, vai usar o ômega 3 e a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela previne e ajuda no tratamento das pessoas que têm Alzheimer e Parkinson. Porque, lembra que eu falei para vocês que ela age dentro da mitocôndria e que ela ajuda na produção de energia? É isso que ela vai fazer. Então, ela vai oxigenar, vai melhorar a produção de energia, a comunicação dos neurônios, melhorando, né? Minimizando e ajudando no tratamento e na prevenção. Esse kit ômega 3, Renofocus e coenzima Q10, gente, é sensacional. Todos que querem melhorar, porque ele também atua na imunidade. Ele vai ajudar na disposição, ele vai ajudar na parte cerebral, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Ele vai ajudar no emagrecimento, ele vai ajudar para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta. Tudo ele vai ajudar na saúde do organismo como um todo. E com um plus aí na saúde cerebral, tá? Boa pergunta, Edmilson. Podemos usar todos os suplementos de arroz no mesmo horário? Pode sim. Tem alguns suplementos, por exemplo, o aloe é muito legal tomar em jejum. O ômega 3 coenzima Q10, Renofocus é legal tomar junto com alguma alimentação. A clorela pode ser tomada em jejum, né? Mas pode também ser usada com algum alimento, não tem problema, tá? Eu mesmo tomo Renofocus já faz tempo, eu tomo Renofocus, ômega 3, coenzima Q10, tomo magnésio, tomo Renocaps Woman,
também. Então, eu tomo pelo menos, tomo o Aloe e tomo a clorela. 7 ou 8 suplementos. Tudo, quando eu acordo, eu tomo tudo isso. Começo com o Aloe Drink, depois tomo o restante, e daí, na sequência, eu já tomo café. Então, não tem problema nenhum, tá? Deficiência intelectual, sim, porque ele vai ajudar também a melhorar, tá? Legal. E vai ser um coadjuvante, gente, no emagrecimento, na manutenção de massa magra. O produto pode regredir? Depende, tá? Depende de como tá, depende de várias coisas. A gente não pode afirmar, eu não posso afirmar que ela vai regredir, tá? E não tem nada que tenha algum componente que possa dar algum problema de estômago, gente, nada. Então, você tomando junto com o alimento, tá? Com o alimento, não tem problema nenhum. Gente, tem muita coisa para falar, eu podia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, porque se eu mostrar para vocês o meu caderno, olha, com tudo que eu adoro escrever, então, tudo que a Estela foi falando, tudo que eu estou estudando sobre ele, o que eu faço? E eu vou dar uma dica para vocês. Por mais que eu venha aqui falar, a Estela, a Karen, o farmacêutico, que a gente vai marcar um treinamento com o Dr. Clécio, nunca a gente vai conseguir falar tudo de cada componente, porque é muita coisa. Sabe o que eu estou fazendo? Eu peguei treinamento Mas sabe o que eu estou fazendo? Lembra que vocês têm um negócio de vocês. Olha só, eu pego cada componente disso aqui e pesquiso. E eu pesquiso qual é a ação no nosso cérebro e qual é a ação no nosso organismo. A gente tem hoje, né, algo maravilhoso, que é essa tecnologia que nos permite estar aqui conversando e que nos permite encontrar informações, tudo, não só ficar olhando redes sociais, né, e vendo coisa engraçada, enfim, mas utilizar para a gente aprender. Então, por mais que vocês tenham todas essas informações e a gente vai estar passando mais, pesquisem, gente, pesquisem. Assim que vocês tiverem ali o produto, pesquisa tudo, pesquisa cada componente, sabe? Para você ir aprendendo cada vez mais. E quanto mais você pesquisar, mais você vai se encantar com esse produto. Eu já estava apaixonada. Aí essa semana eu cheguei e fui pesquisando. Falei, eu vou pesquisar cada componente. Eu não consegui terminar a pesquisa porque é muita coisa, mas você vai se encantando e se apaixonando cada vez mais pelo produto. Tá? Então, gente, primeiro, parabéns a todos vocês, que são pessoas comprometidas e estão aqui buscando aprender para melhorar os seus resultados, para poder realmente ganhar dinheiro, mas impactando positivamente a vida das pessoas com produtos que realmente vão trazer benefício, sabendo falar daquilo que você está vendendo e falar com propriedade. Né? Então, parabéns a todos vocês. Jean Rosé.